Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de FreeCAD BIM do canal HR Compacta. O tutorial de hoje é a elaboração de revestimento de parede. Certamente, entre todos os tutoriais de parede, complementa o outro e esse não é diferente. Então, eu convido você a ficar até o final e entender ainda mais o poder que tem essas ferramentas de parede e outras aqui do FreeCAD. Antes de começar mais esse tutorial, lembre-se de dar seu gostei e seu comentário. Se você é novo por aqui, seja inscrito e ative as notificações. Além do canal onde eu ofereço muitos tutoriais gratuitos, convido você a investir no seu conhecimento e economizando no seu bolso com os treinamentos completos de gestão de projetos usando software livre. Para destacar que o curso FreeCAD Arquitetura BIM é o primeiro treinamento no Brasil que põe na prática a NBR 15965. Aproveite essa oportunidade de podendo parcelar em até 7 vezes. Acesse o site www.hrcompacta.com, link na descrição. Bom, agora que estamos aqui na tela, vamos trabalhar com duas ferramentas, parede e esquadrias. Primeiro vamos trabalhar só com a parede aqui, para que vocês possam entender algumas coisas. Deixa eu colocar em vista topo, lembrando, mantenha a grade do seu trabalho em vista topo, tá? Para que isso você não tenha a desconfiguração de inserir esquadria ou coisa do tipo. Bom, vamos lá. Primeiro trabalhar com uma parede aqui de 3 metros, tá? Trabalhando aqui, ó, puxando aqui, ó, 3 metros, tá? 3 metros e 1 ficou. Bom, essa parede aqui, ao meu ver, tá normal, é uma parede genérica. Para que a gente então tenha o quantitativo dela, é bem simples. Eu venho aqui em dados, né, propriedades, dados, informo qual é a medida que eu quero para os nossos blocos. First, offset first, eu coloco 0,19, metade do 39, e ativo aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, a parede de 3 metros com 105 paredes e mais 31 quebradas. Então, 105 inteiras e 31 quebradas. E é uma parede que tem a espessura de 15 centímetros, tá? Bom, e aí como que a gente vai pôr os revestimentos? Primeiro, vamos imaginar que é uma tinta, tá? Vamos pegar aqui a nossa ferramenta parede, colocar aqui no nosso endpoint, com o endpoint aqui também, tá? E aí ele criou a nossa parede sobreposta à outra, certamente. Eu vou só modificar aqui, jogar ele para frente e vou alterar a nossa espessura. Aqui está em 15. Uma espessura de tinta vai levar aí, considerando reboco, a massa corrida e a tinta, uns 2 centímetros, tá? Então 0,02. 2,5 até, dependendo do revestimento, do reboco que você vai fazer. Bom, no caso aqui, eu vou só reposicionar ela e vou alocar. Tem um detalhe muito importante aqui, provavelmente o de vocês não vai separar automaticamente, tá? Vocês vão ter que vir aqui, ó, editar, preferências, arc, tá? E aí juntar parede automaticamente, vocês deixam desativado. Porque se ativar, vamos ativar aqui para vocês entenderem o que vai acontecer. Vamos fazer desse outro lado aqui. Vou pegar a parede, pôr nesse ponto aqui com esse ponto aqui, né, endpoint com endpoint. E aí a parede ela fica interna na outra, fica locada dentro. E aí fica difícil de eu movimentar e fazer esse efeito de parede cebola. Então eu tenho que usar a ferramenta nessa situação, o desagrupar parede, que é da ferramenta desenvolvida pelo engenheiro Marco Menezes, um aluno do curso FreeCAD BIM e inscrito do canal. E tem um vídeo tanto dele aqui no canal, você pode conferir sobre a macro de escadas, e também tem um vídeo explicando como instalar e como funciona cada um desses itens aqui de edições de parede. E aí você desagrupa a parede. Porém, minha recomendação é você ir lá no editar preferências e aí em Arc desativar, tá? E aí ele dá o aplicar e OK. E aí ele vai habilitar de forma nativa, ele vai ficar já desunida, você não tendo que ficar ativando a ferramenta o tempo todo, tá? Bom, vamos lá.
Então aqui eu vou colocar 0,15, 0,25, né? 0,25, vou mexer. Bom, um detalhe importante que a gente pode analisar aqui é que a gente já tem, né? Vou até mudar a cor. Lembrando, tá? Eu estou falando da cor aqui, mexendo, etc. Mas esse tipo de informação vocês criam material, tá? E aí vocês criando material de referência, por exemplo, bloco de concreto, bloco de tijolo baiano, vocês vão conseguir colocar as especificações de materiais ali, tá? E aí vocês só vão usar a referência aqui. Em dados, tá? Dados, material, você vai extrair a informação do material que você tem e ele vai puxar aqui certinho, tá? Bom, nesse lado aqui, por desse aqui, ó. Bom, nesse lado vamos imaginar que é uma pintura. Vamos imaginando aqui o meu fundo verde, vamos pegar aqui e deixar ele fundo verde também, tá? Então, uma parede verde aqui. E no caso aqui, eu tenho a parede branca. Então, vocês podem perceber que eu tenho a efeito de parede de cebola, com camadas ali. Se eu quiser detalhar, ficar criando ali a do reboco, criar da massa corrida e tal, e do azulejo, por exemplo, eu posso, tá? Não tem problema nenhum. Se você quiser ficar criando essas massas, mas eu não recomendo. O mais adequado aqui seria você trabalhar como a extra, né, esse adicional, já com as informações incluídas. Massa corrida e a pintura e o chapisco, o reboco ali, tá? Então, essas informações seriam mais acessíveis. Ou seja, é trabalhar de forma genérica, mas com muito mais informação, ou seja, um LOI mais acessível. Tá? Bom, no caso, um LOD um pouco mais baixo e LOI um pouco mais alto. Essa é a questão. Bom, vamos lá. Vamos imaginar o outro lado dessa parede verde, em vez de tinta branca, é azulejo. O que a gente faz? Bom, primeiramente, venho em dados e vou trabalhar com azulejos de 30 por 40. Então, 30 centímetros, 0,40. No caso aqui, eu não vou habilitar alterar o offset, tá? Porque o offset é o que faz deixar desproporcional, ou seja, fazer aquele recorte que nós temos aqui, né, na nossa parede normal, tá? Bom, eu vou clicar aqui agora no Make Block, ativar, ok. Vamos deixar um pouquinho mais bonito essa visualização, para que a gente possa captar algumas informações aqui. Então, eu tenho aqui, eu estou trocando, na verdade, vocês são aqui, você é esse aqui. Mais claro isso. Então, a gente tem pintura de um lado, revestimento de azulejo em outro. E aí, o legal aqui é que ele já consegue gerar para mim a informação de quantos inteiros e quantos quebrados. Ou seja, nós temos 70 azulejos aqui, 70 azulejos inteiros nessa parede, e mais 10, é isso? Mais 10, aqui, mais 10 quebrados, tá? Então a gente tem 10 quebrados, dividido por 2, são 5. Então a gente tem 75 azulejos que vai usar. Bom, então se uma caixa vier 10, com um conjunto de 10 azulejos, então eu vou precisar de 8 caixas aí para poder fazer esta parede. Então a gente já consegue ter uma analogia aí, uma noção de quanto que a gente vai gastar. E aí, é claro, depois a gente puxa essas informações para a tabela, facilitando muito mais o nosso processo de quantitativo. Tá? Bom, e Pedro, como que funciona com a inserção de uma esquadria? Bom, vamos trabalhar com uma outra parede aqui. Vou pegar uma outra parede aqui, jogar nesse outro canto aqui, né? Por para cá. Pegar aqui uma parede. Trabalhar com 3,7 m agora. Pegar aqui uma porta simples, midpoint, tá? No caso aqui, deixa eu mudar para madeira. Caso, madeira. Aí, no caso, eu teria que colocar a ferramenta, a referência de material, tá? Beleza.
A porta está abrindo, tranquilo. Vamos colocar agora as informações da parede. Do bloco de tijolo, né? 019, 039, 019. Ativar aqui. E vamos só alterar a cor, bem tranquilo, rapidinho aqui. No caso, quando você ativa os materiais, tá? Você define os materiais, no caso, você está definindo. Você está definindo também a questão do. Esse tempo aqui que eu estou gastando. Você viu que eu errei agora? Então, esse tempo você acaba reduzindo, tá? Lá. 0,30. Ah, tá. 0,39. Trocar aqui, beleza. Então a gente está falando de 69 blocos inteiros e 56. O outro que a gente tinha aqui, esse primeiro, a gente estava falando de 105 tijolos inteiros e 31 quebrados. Tá? Então, esse aqui a gente já viu que é menos blocos de tijolo envolvido. Aí mais quebrados aqui. Tá? Bom, agora a gente vai colocar pintura de um lado e azulejo do outro. Vamos pôr a pintura aqui. No caso, eu vou pegar aqui a ferramenta parede de novo. Endpoint. Puxo para cá. Endpoint aqui também. Altero aqui a nossa largura para 0,25. Endpoint. Ovo aqui, endpoint com endpoint. Vamos pôr a cor só para que a gente visualize melhor. Então a gente tem aqui a parede, só que ela não está reconhecendo a esquadria. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na esquadria. Agora está o segredo. Eu vou clicar na esquadria, vou vir em host. Tá vendo? Host está a parede 3, que é a parede que ele está. Eu vou clicar nela aqui nesses 3 pontinhos e clicar na parede 4 também. E dar um OK. Tá? Vou agora recalcular. E aqui está. Então ele já fez a puro aqui, né? Assim dizendo, né? E aí a gente já tem aqui a informação da parede. E agora a outra parede, e detalhe, que na árvore de projeto, ó, a parede 4, a porta está referente nas duas pontas, tá? Isso é muito importante para o que eu vou trazer no final do vídeo. E vai ser até tema para um novo vídeo, né? Um outro tutorial bem interessante. Bom, agora vamos falar do azulejo. Vamos fazer aqui uma parede, tá? Pegar aqui o endpoint com o endpoint aqui também. Fazer os mesmos esquemas, tá? Então, primeiro eu vou trocar para 0,025. Alterar aqui até a cor aqui, né? Vou deixar ela na cor branca. E os rejuntos, futuros rejuntos, deixar nesse ponto. Mover endpoint com endpoint. A esquadria, a gente vê, não está aqui. Bom, detalhe importantíssimo, quando eu vou fazer com revestimento de azulejo, por exemplo, e bloco de tijolo, não habilite a visualização até colocar as peças envolvidas. Então aqui eu não posso gerar o meu revestimento, ou seja, colocar as informações de azulejo lá 30 por 40, que for aí que você está pensando, não posso colocar até eu ter a definição de que eu coloquei uma peça envolvendo ali, a esquadria envolvida naquela parede. Tá? Às vezes é uma janela junto com a porta e tal. Bom, vamos lá. Pegar a porta aqui. Vamos em host novamente. Tá? No host agora a gente já tem aqui ó, a parede 3 e a parede 4. Vamos adicionar a parede 5 aqui também. Então, eu só clico aqui na árvore de projeto, dou um OK. Vamos puxar aqui para o lado. E agora ele vai recalcular. E aqui está a divisão. Bom, agora eu vou pegar esse aqui e vou fazer as nossas
devido às alterações, 0,30 centímetros, 0,40 centímetros e o make true. Okay? Então aqui está os azulejos. Naquela outra parede, né, a gente tem aqui, nessa aqui a gente tinha 70 inteiros e 10 quebrados. Já nessa parede, essa é 5 centímetros de diferença, tá? Mas a gente pode até relevar quase a mesma coisa. Tá? Nessa situação aqui do vídeo, tá, galera? Porque 5 centímetros faz muita diferença numa obra. Bom, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui. A gente tem 49 azulejos inteiros e 24 quebrados. Ou seja, a gente tem 12 inteiros com mais 49, 60 e 1. 61, 61 blocos azulejos inteiros. Ou seja, uma caixa. Vamos imaginar que a gente já gastou nessa parede aqui 10 caixas, né? 8 caixas. Nesse aqui vão ser 6 caixas. Por que 6? Porque o outro são 8. Por ser 8 caixas, vai ter um ou dois azulejos que não vão ser aproveitados. Nesse aqui, 1 a 2 azulejos que não vão ser aproveitados. Porém, aqui são 61. 61. Então, esse 61 eu levo para a outra parede. Entendeu? A gente já consegue ter a percepção, tá? De quantitativo, de quantitativo, tá? Do orçamento não tanto. Porém, a gente já sabe, ó, o fulano vende com 10, caixa de 10. Beleza. Já sei que aqui eu vou precisar de 8 mais 6 caixas. Então, no caso aí, 12, 13, 14 caixas que a gente vai precisar pedir para o fornecedor. Consegue entender a ideia? De como é importante a gente já conseguir ter a extração da informação, isso ajuda muito. Agora, uma dúvida muito importante que vai ter aqui nos comentários, que teria nos comentários, porém eu já aproveito aqui para reduzir aí a dúvida. O que acontece? Essas paredes, como vocês podem ver, elas ficam todas separadas. No caso, esse vídeo, para não ficar muito extenso, a gente já está alcançando aqui acho que 17, 15 minutos de vídeo, 15 a 17 minutos de vídeo. Eu não quero deixar muito longo. Pelo menos a minha gravação aqui está 17, sim, 17 minutos. Eu não quero deixar muito longo. E aí eu vou abrir para um outro vídeo que é IFC Group e IFC Space. Porém, a gente tem que entender que assim, o revestimento ela é do espaço, por exemplo, banheiro, ou do espaço cozinha, ou espaço área de serviço. Já a pintura, às vezes é para a sala, o quarto, ou para um outro ambiente, né, para a área externa. E a gente agrupar elas fica confusa a informação. Eu vou explicar melhor no outro vídeo de FC Space. Então faz o seguinte, já ative o sininho, deixa eu ir para a tela aqui, já ative o sininho das notificações, já também seja um inscrito, você está caindo de paraquedas, seja um inscrito, aproveite, comente aqui, eu quero esse vídeo do IFC Grupo e IFC Space, qual é a diferença para uma execução de projeto, muito importante. E aí, quero trazer para vocês isso, tá? E aproveitar, convidar vocês novamente, para que vocês entrem no site HR Compact e acesse aí para você poder adquirir os cursos FreeCAD BIM, FreeCAD Arquitetura BIM, FreeCAD BIM Map e também os cursos individuais, que são os cursos que tem no FreeCAD BIM Map, porém individuais para sua para que você possa investir no seu conhecimento e economizar no seu bolso, executando um projeto completo nesses cursos, tá? Lembrando, o curso hidráulica e elétrica em breve terá atualizações, atualização de biblioteca, atualização de conteúdo, então vale vale aproveitar a oportunidade de agora para que você possa já ser um dos primeiros a conhecer as novidades que vão vir para esses módulos de curso, tá bem? Então aproveite, se você quiser apoiar o canal, o QR Code está aqui embaixo, né? Aqui embaixo tem que olhar aqui um pouco a tela para que você possa, para que eu possa ter referência, então aproveite a oportunidade, beleza?
Deixe seu like, deixe seu comentário e até breve.